Pai, obrigado por mais um dia de vida, por esses 16 anos, ó Pai, que nós estamos na Tua presença, neste lugar. Obrigado, Jesus, pelo Senhor confiar esta obra, esse projeto nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos escolheu e é o Senhor que nos capacita. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem estado na frente de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo seu amor, pela sua compreensão. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado, tudo que o Senhor tem manifestado através desse ministério, através das nossas vidas, através de cada um dos teus filhos que caminham conosco. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado, por levantar essas colunas, esse gigante, por essa liderança que o Senhor tem colocado junto comigo, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família, cada casal, a cada jovem, a cada junior, a cada adolescente. Obrigado, Senhor, pelos pastores dessa igreja. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que faz parte do Teu corpo neste lugar. Muito obrigado, Senhor. A Ti, Senhor, rendemos a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Podem sentar, por gentileza. Fico feliz pela presença de cada um dos irmãos. Agradeço pelo carinho. Tem hora que eu me sinto como pai de vocês, tem hora como irmão, tem hora como filho. E nessa noite eu me sentir como filho, eu e a Nilzete. E nós sabemos, se não fosse vocês, não havia nenhum motivo de nós estarmos aqui. Por todas essas pessoas, desde o início, outros eram agregando durante a caminhada, outros nascendo aqui neste lugar. E são 16 anos. E um projeto que Deus colocou no meu coração, e que um dia nós falamos sim para o Senhor, e começamos, foi um grande desafio mesmo. Deus permite que alguns irmãos estiveram desde o início conosco aqui, acompanhando. E eu sempre falo, muitas vezes eu preguei para 8 pessoas, nós somos em 5 da família, tinha 3 de fora, mas nós começamos sem microfone, prestamos 20 cadeiras, e passa um filme de cada vida, cada abraço, cada um dos irmãos, e multidões que nós temos, tem nos chegado nesse lugar que nós temos orado, e muitas vidas foram tocadas através das nossas vidas, através dessa obra, através desse ministério. Quantas curas, quantas libertação, quantas restauração, quantas manifestações do Espírito de Deus, quantas noites também em oração, quanta busca, quanto clamor, quanta súplica, chorando com os irmãos, se alegrando com os irmãos, se entristecendo junto, mas batalhando para a honra e glória do nome do Senhor. Nós chegamos aos 16 anos, e eu estou muito feliz, quero de todo o meu coração, muito obrigado por esse carinho, por esse afeto, por esse amor, por cada um dos irmãos que tem orado, tem nos acolhido. Que Deus venha recompensá-lo poderosamente. A minha esposa, vamos fazer agora dia 16, 35 anos de casados, junto comigo, pelos meus filhos, pelos meus netos, e por todas as noras, genro, por todas as vidas que Deus tem colocado juntamente conosco. E hoje eu estou feliz aqui com a vida, do pastor Pape, da Comunhão Cristã Abel. Eles são nossa cobertura. E eu agradeço pela vida do Pio, da Rose, que 13 anos já eles têm dado nossas coberturas, e sempre todo aniversário, os últimos anos, nós temos tido a graça de ter um deles conosco. Que o ano passado foi o pastor Pio, ano atrasado, se eu não me engano, foi o Arno, e agora está o pastor Pape. Eu gostaria de chamar o nosso querido, e vamos aplaudir Jesus na vida deste homem. Ele nos agraciou no dia de ontem, e hoje não vai ser diferente. Toda a honra bem forte, que é para o nosso Deus. A honra, a glória, o louvor e a adoração ao nosso Pai. Amém. Pastor, que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aqui. Fique à vontade. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você recebe isso? Mais uma vez, dar os parabéns aos 16 anos da igreja. Ontem comentei aqui, quem não estava, que o diabo odeia comemorar aniversário, o diabo odeia apagar a velhinha, comemorar aniversário,
porque estamos celebrando vida, e o diabo não gosta disso. Então, mais um ano de vida, de tantos outros que virão pela frente, né? Nós estamos, amados, nós estamos escrevendo uma história. Eu sempre gosto de dizer, queridos, nunca troque uma história por uma aventura. Nunca troque uma história por uma aventura. Você e eu temos que ser, nascemos para ser pessoas que escrevem uma história. Uma história. Eu quero dizer para você, você foi chamado nesse mundo para escrever uma história e não várias. Vocês sabiam disso? Não. A Bíblia, ela tem uma história, a história do povo de Deus. E a história do povo de Deus tem começo, meio e fim. E inclusive o fim já está escrito, Apocalipse. Né? Deus é tão maravilhoso que Ele já definiu isso. E eu quero dizer algo que não é diferente com a sua vida. Deus tem uma história para você escrever. Deus tem algo para a sua vida. Deus planejou algo para você. E nós temos que descobrir isso. E como que nós descobrimos isso? Andando no Espírito. Andando pelo Espírito. E aí nós vamos construindo essa história. Então, né, eu tenho estado aqui já desde ontem com o pastor Isaur, pastor Nilzete, e escutando, né, bastante histórias. A gente sempre, quando senta e se encontra nas reuniões de pastores, a gente escuta as histórias e nos edifica tanto, né? E eu amo isso. Alguém que está escrevendo uma história. Como ele falou, começamos pregando para 8 pessoas, das quais 5 eram da família, né? Então, é maravilhoso, eu gosto disso, né? A gente também agora, na próxima semana, a minha igreja, Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, né? Então a gente, da Comunhão Cristã Aba na cidade de Fazenda Rio Grande, vamos comemorar 8 anos. E também, né, quando o pastor Pio nos convidou para ir para a Fazenda Rio Grande, eu pastoreava o Ministério de Jovens lá da Fazenda Rio Grande, da igreja do pastor Pio, lá em Curitiba. Nós tínhamos por volta lá de uns 1.000 jovens, né, mais um monte de casais, enfim, nós tínhamos um trabalho muito forte do Ministério de Jovens. E aí o Pio falou, papo, você não quer começar um trabalho na Fazenda Rio Grande? Aí nós deixamos isso para ficar lá com 30 pessoas, né, menos até 20, 30 pessoas, e aí a gente se reunia na garagem, né, e começamos do zero de novo, vamos começar tudo de novo, mas não que estávamos começando, estávamos escrevendo a história da Comunhão Cristã Aba. E eu sempre digo também para a minha igreja, domingo que vem nós vamos comemorar, ou no caso, na outra semana, nós vamos comemorar 8 anos. Mas, na verdade, é 8 anos dentro dos 24 anos. Não sei. Por quê? Porque nós somos a Comunhão Cristã Aba, né? E hoje estamos na Fazenda Rio Grande. Então, eu sempre digo isso, né? Por quê? Fomos chamados para escrever uma história. Uma história. E eu tenho um chamado, você tem um chamado, Deus planejou algo para a minha vida, para a sua vida, e nós estamos aqui. E um dia nós vamos nos encontrar com Deus, sabia? Amém? Quantos creem nisso? Quando eu digo se encontrar, não, né? Porque a gente se encontra com Ele, no devocional, no sós com Deus, mas se encontrar pessoalmente, né, com Ele. E Ele vai perguntar para nós sobre a nossa história. Ele vai perguntar para nós, não é? Ele vai, né? Vamos prestar contas dos anos de vida que nós tivemos aqui na terra. E Ele vai perguntar, e daí, o que você fez com esses anos de vida? Perguntando não necessariamente quantos filhos você teve, quanto dinheiro você teve, né? Qual é o seu patrimônio. Ele também pode perguntar isso, mas eu quero dizer o seguinte, ele vai perguntar para você sobre o teu ministério. Então, às vezes, a gente acha que está construindo uma casa, né? Até mesmo um casamento bom, um casamento bem feito, filhos, mas o Senhor vai perguntar para você do talento que Ele te deu, sobre o seu chamado, sobre o teu ministério. Queridos, isso é muito sério, muito, muito sério. Ele vai perguntar para nós sobre isso. Então, eu declaro sobre a tua vida, que Deus continue conduzindo você, não em vitórias parciais, não em vitórias cotidianas, mas que você seja chamado para vencer, escrever a história que Ele chamou você para escrever. Eu quero declarar, um ano após ano, capítulo após capítulo, etapa após etapa nesse projeto. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, parabéns, pastor Zaur, pastora Nilzete, parabéns, né? A família dele também, vocês filhos, né? Parabéns, parabéns, é lindo, lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Mas, enfim, vamos ministrar aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Quantos aqui estiveram ontem aqui? Quantos estiveram ontem aqui? Opa. E você que não levantou a mão, onde é que você estava? Onde você estava? Com certeza você estava num lugar especial, eu sei que você tem as suas razões, está tudo certo. Mas eu estava ontem aqui, ministrando a igreja do Senhor, estava aqui compartilhando
um pensamento que Deus colocou no nosso coração, e eu quero continuar hoje. Ontem nós falamos sobre um personagem bíblico, nós falamos sobre o apóstolo Pedro, e aí eu ministrei especificamente sobre Pedro, entendendo que Pedro, ele é mais do que apenas um personagem histórico, né, um personagem importante, inclusive, na história da igreja, o apóstolo Pedro, mas também Pedro significa uma unção, significa uma característica que a igreja possui, que eu e você possuímos. E aí nós conversamos então sobre essa característica, ou seja, Pedro, ele representa muito mais do que ele mesmo. Pedro também representa a mim, a você, a unção de Pedro, a profecia que existe neste nome Pedro, né? Que nós falamos que Pedro, Simão Pedro, significa uma pequena pedra tirada da grande rocha, né? Que obedece à palavra, que ouve a palavra. E nós então ministramos sobre Pedro. Mas eu disse ontem também que eu gostaria de ministrar sobre um outro personagem, o apóstolo Paulo. Ontem eu pedi para você repetir e coloquei como tema da mensagem de ontem, eu sou Pedro. E hoje eu quero colocar como tema dessa mensagem, eu sou Paulo. Então diga comigo assim, eu sou Paulo. Queridos, quando eu falo eu sou Paulo, porque eu percebo na vida desses dois personagens, assim como em Pedro, eu percebo que também existe em Paulo uma característica da igreja, uma característica do cristão, uma característica do homem de Deus e da mulher de Deus, né? E Paulo também não é diferente. Mas pastor, mas por que Pedro e por que Paulo? Por que não João? Por que não Filipe? Por que não outros apóstolos? Porque eu vejo que esses dois personagens, eles tiveram uma experiência de início de vida com Jesus muito marcante. E os dois tiveram o nome trocado. Não trocado, mas acrescentado. Simeão ou Simão, Deus colocou o nome de Pedro. E Saulo, Jesus, depois que já partiu aos céus, Pedro, enquanto Jesus estava na terra, Saulo, depois que Jesus subiu aos céus, Jesus aparece para Saulo. Jesus aparece para Saulo, e aí depois Saulo começa a ser chamado de Paulo. Ou seja, no início ele era chamado de Saulo, mas depois do passar do tempo muda o nome dele para Saulo. Vamos ler um pouquinho da história aqui na Bíblia, um texto aqui, se você não fez o seu devocional hoje, quero só ler aqui um trecho da palavra de Deus, e para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Atos capítulo 22, por gentileza. Vamos ler alguns versículos ali. Atos capítulo 22, a partir do versículo 1. Atos 22, a partir do versículo 1. Varões e irmãos, está ali na televisão aparecendo, né? Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, só um parênteses aqui. Paulo, nesse momento, está se defendendo de uma acusação, está sendo julgado, né, por um tribunal. E ele, então, agora começa a falar um pouquinho da experiência dele como cristão, como discípulo de Jesus. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, pode avançar. Quanto a mim, está falando, Paulo está dizendo, quanto a mim, eu sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, que é um grande rabino, um grande professor judeu, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. E persegui este caminho aqui é o nome da igreja na época, chamava-se a igreja de O Caminho naquela época. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, a liderança do povo, recebendo destes cartas para os irmãos, e eu fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho,
E chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É Jesus falando aqui, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado para fazer. Deixa eu ver se até aqui. Aí o próximo. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali estavam, que ali moravam, próximo, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquele mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te designou, para que conheças a tua vontade, e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, o porquê te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando para Jerusalém, quando orava o templo, fui arrebatado. Não, até aqui. Amados, aqui nós vemos então um momento da história, da origem aqui, do começo da história deste homem chamado Saulo. Saulo então é esse judeu zeloso, tão zeloso que ele então começa a perseguir a igreja de Jesus. Ele começa a perseguir a igreja de Jesus, entendendo sinceramente, pelo que a gente percebe, de que estava fazendo algo bom, de que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E então a Bíblia diz que o próprio Jesus aparece para ele, e ali então ele tem uma experiência com Jesus, fica cego por um momento, é levado para Damasco, ali um homem chamado Ananias ora, recobra a vista dele, então ele começa o seu ministério. Saulo aqui mostra a origem dele, ele se diz judeu, não somente um judeu, mas ele era o judeu. Quem conhece um pouquinho da história dos judeus, judeu ele é um tipo de pessoa, ele vai sendo treinado desde criança, desde pequenininho, nos primeiros dias ele começa a ser treinado, e alguns desses judeus se destacam, e eles então não somente têm que decorar o Pentateuco, né, os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, mas eles então começam também a conhecer a lei, e eles são treinados quando se destacam, e eles são treinados ao ponto de saber tudo sobre a lei, e Saulo, no caso aqui, se diz assim, ele se diz: eu sou um fariseu, eu sou um zeloso pela lei, um homem extremamente capacitado, um homem extremamente respeitado, um homem muito respeitado. Além disso também, Saulo, ele tem a sua origem tribal reconhecida. Você vai ver na história de Pedro, você vai ver na história de João, você vai ver na história dos outros discípulos, você não vai descobrir qual é a tribo judaica da qual eles faziam parte. Nós vamos saber que Jesus veio da tribo de Davi, porque nasceu descendente de Davi, da tribo de Judá, aliás, da descendência de Davi. E você vai ver os outros discípulos, ninguém menciona de que tribo é. Mas a descendência, para vocês terem uma ideia, como Saulo era um homem significativo, que ele inclusive sabia de qual tribo ele era. Saulo era da tribo de Benjamim. Por que eu estou dizendo para vocês tudo isso? Para mostrar para vocês a importância desse personagem. De algo tão significativo que ele era, como também o foi Pedro. E por isso falamos sobre Pedro ontem. Então Saulo se torna então esse grande líder judeu. Saulo provavelmente seria
uma pessoa muito considerada na nação de Israel, seria provavelmente um grande líder, destacado, zeloso. Mas também diz que ele era da tribo, então, como eu disse, de Benjamim. Saulo, além da sua linhagem de fariseu, ele também diz que ele é treinado ali por Gamaliel, de grandes pessoas. Então ele se tornou então um grande líder religioso. Mas então o que significa a palavra Saulo? Vamos olhar um pouquinho o nome de Saulo. Saulo significa o desejado. A palavra Saulo significa o desejado. Ou seja, o nome de Saulo é tão significativo, ou seja, por ele também ter esse nome, o desejado, se tornar um grande líder, um grande especialista, um exemplo para todo mundo. Na nossa linguagem de hoje, poderíamos dizer, Saulo é o genro que toda sogra queria. Ou seja, seria assim um cara que todo mundo, toda mãe fala, eu gostaria que minha filha casasse com um homem desse. Ou seja, um cara extremamente desejado. Ele era uma pessoa tremenda, um líder que toda a denominação desejava. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala, esse vai ser um grande pastor, esse vai ser um grande líder, esse vai ser um grande pai, esse vai ser uma grande mãe. Isso significa Saulo. A palavra Saulo significa a pessoa que se tem grandes expectativas, uma pessoa que se espera muito dela, uma pessoa brilhante, uma pessoa relevante, uma pessoa que se destaca no meio das demais. Isso significa Saulo. Olha que interessante. Saulo também tem um nome hebraico. O nome hebraico de Saulo tem a origem no nome Saul. Ou seja, existe na Bíblia um personagem no Velho Testamento chamado Saul, que eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, depois ele peca, ele se comporta de uma forma inadequada, e aí Deus rejeita Saul, e ele então escolhe Davi no lugar. Ou seja, o nome Saulo provavelmente foi colocado nele para homenagear o rei Saul. Por que nós sabemos disso? Porque tanto Saulo como Saul eram da mesma tribo, da tribo de Benjamim. Ou seja, os pais de Saulo, por saberem que era da tribo de Benjamim, quando nasceu o menino, falou, que nome vamos dar para ele? Vamos dar o nome do nosso personagem mais famoso da tribo de Benjamim. E quem que era o personagem mais famoso? O próprio rei Saul, que foi o pai de Jonatas. Ou seja, apesar de Saul ter morrido de uma forma que a gente olha e acha, e com certeza acha algo ruim, mas Saul foi um rei muito também respeitado e reconhecido. Então Saulo tem esse nome também em homenagem ao rei Saul. Quando você vai estudar a história do rei Saul, o rei Saul também, o povo pede um rei para eles. O povo queria um rei, e eles falam assim, nós queremos um rei como todo o povo tem, e nós queremos um rei. E Samuel fica triste porque eles estão pedindo um rei, e Deus diz para Samuel, Samuel, não fica triste. Eles não estão rejeitando você como líder, estão rejeitando a mim, mas conceda para eles um rei. Então eu vou mostrar para você quem será o desejado. E aí então, Deus orienta Samuel, e aí Samuel então escolhe Saul. E aí há toda a história de Saul, que eu não vou entrar nela, mas então eu só quero colocar para você que o nome Saulo origina-se do nome Saul. E tanto Saulo como Saul têm o mesmo significado. E tanto um como o outro é da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Tudo isso que eu estou falando, eu estou construindo um pano de fundo para você entender aonde eu quero chegar. Para mim poder falar para você por que Saulo vai trazer para mim e para você uma característica especial. Nós precisamos entender um pouquinho desse contexto, deste nome, desse personagem, né, de Saul. Deixa eu falar um pouquinho agora, você entendeu que Saulo, quem foi Saulo? Esse líder religioso, fariseu, perseguidor da igreja. Também falei que o nome de Saulo tem a origem no personagem benjamita, chamado rei Saul. Agora eu quero falar um pouquinho, só para você entender, fazendo uma explicação rápida, sobre quem foi a tribo de Benjamim. Qual é a importância da tribo de Benjamim para
o povo de Deus. Quem não sabe, Israel possui 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Cada filho de Jacó possui uma característica profética. Você vai ter a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Simeão, que eu mencionei ontem, a tribo de Isacar, e você vai ter a última tribo, caçulinha de todo mundo, o filho mais novo de Jacó, o filho Benjamim. Quem foi o Benjamim? O Benjamim é o caçula de Jacó. Benjamim também é o irmão de pai e mãe do grande José do Egito. Então você conhece a história do José do Egito, aquele que, foi jogado no poço, levado para o Egito, Foi levado para o Egito e ele tinha um irmão mais novo. E o irmão mais novo de José, ou seja, os 2 filhos de Raquel, você vai ter então os 2 filhos, e o mais novo é Benjamim. Benjamim. Então, outro aspecto importante nós entendemos é sobre essa tribo de Benjamim. Como eu falei, os 2 são dessa tribo. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 16, versículo 18. Gênesis 16, versículo 18. Estou falando aqui, passando um pouquinho da história aqui, só para a gente construir esse pano de fundo aqui. Gênesis 16, versículo 18. Gênesis 16, versículo 18. Está ali? Não leio aqui. Gênesis 16, 18 diz assim: Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, chamou o seu filho de Benoni, que significa filho do sofrimento. Mas o pai, Jacó, chamou-lhe Benjamim, que significa filho da mão direita. Olha que coisa interessante. Quando a mãe Raquel foi parir o nenê, quando o nenê nasceu, o parto foi tão complicado que morreu o menino. Morreu a mãe no parto. E quando a mãe no parto morreu, se chamou e deram o nome para o menino de Benoni. E Benoni significa filho do sofrimento. E chegaram com o menino para o pai e falaram assim: olha, a mãe morreu, mas está aqui o menino. E o nome que foi dado, porque geralmente as parteiras colocavam nome, deram o nome de Benoni. E ele falou: não, está amarrado. Não falou está amarrado, mas não, está amarrado. Não vai ser filho do meu filho do sofrimento. E aí ele falou: não, o nome dele vai ser Benjamim. E o que significa Benjamim? Filho da mão direita. Uau. Aqui começa a ficar interessante. Então quer dizer que a tribo de Benjamim tem uma marca profética na sua origem, que significa que o nome Benjamim significa filho da mão direita. Saulo ou Saul significa o desejado. Então significa que Saulo da tribo de Benjamim, poderíamos dizer que Saulo da tribo de Benjamim significa o desejado, que é filho da mão direita. O que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver a questão da mão direita? Porque mão direita significa lugar de governo. Significa lugar de governo, ou seja, quando o pai, ele ia se assentar na mesa, ok? Um pai ia se assentar na mesa. Quem que sentava do lado direito do pai na mesa? O filho mais velho, o primogênito. Amém? Está aqui não? Aonde que Jesus está sentado? Aonde que Jesus está sentado? À direita. Por que Jesus está sentado à direita de Deus Pai? Porque Ele é o filho primogênito. E nós somos os demais? Nós somos os demais? Não. Nós somos os demais primogênitos. Porque todos nós estamos sentados do lado direito. Isso é outra pregação. Isso é outra pregação, outro assunto. Que a Bíblia diz a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Significa que cada um de nós temos a mesma característica de um filho primogênito e estamos assentados à direita. Que quem que se assenta à direita? Quem é o herdeiro? Herdeiro do quê? De dinheiro? Herdeiro do quê? De bens? Herdeiro de quê? Não, herdeiro do governo. O substituto, aquele que quando o rei morre vai herdar o trono. Vocês estão comigo aqui? Olha que coisa interessante.
o desejado, filho da mão direita. Eu não vou entrar aqui, porque é um texto mais longo, mas eu só vou citar, está lá em Gênesis 43. Gênesis 43, aliás, quando a gente ouve a história de Benjamim, nós temos que entender um pouquinho também da história de José. Eu vou só um pouquinho aqui na história de José. Quando José nasceu, você sabe que José se tornou o filho predileto de Jacó. Lembra disso? Que deu a capa de várias cores. Porque quando José nasceu, por ser o filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó, Jacó automaticamente viu em José o potencial de ele ser o primogênito e não o irmão mais velho que tinha nascido. Ou seja, no coração de Jacó, quem seria o substituto de Jacó? José. Vocês estão comigo aqui? E ele prova isso quando? Quando ele dá a capa de várias cores. E por que você acha que os outros irmãos ficaram com raiva de José e jogaram ele no poço? Porque os irmãos de José perceberam que ele ia pegar a primogenitura e dar para o irmão mais novo, para o caçula. Você consegue imaginar os irmãos mais velhos vendo que o caçula ia mandar neles? E eu não sei se você conhece essa tradição, mas quando um filho era primogênito e o pai morria, então eles eram beduínos, aquele povo todo era beduíno, ou seja, morava em tendas. E o que significa isso? Na cultura dos beduínos, o pai, o patriarca, mora na tenda do meio, na tenda principal. Na tenda do lado esquerdo, está a tenda da mãe, da esposa dele, e se ele tivesse, naquela época eles tinham outras esposas, tinha mais 3, 4 tendas, cada tenda para uma esposa. Quando o filho primogênito nascia, ele ficava até desmamar com a mãe. E quando ele completava mais ou menos 12 anos, ele mudava para uma tenda do lado direito da tenda do pai. E agora o filho ia morar numa tenda só dele, só que do lado direito. As mães estavam do lado esquerdo. E os outros filhos todos ficavam do outro lado. A tenda de José provavelmente era do lado direito da tenda de Jacó. Você consegue imaginar os mais velhos? Pai, o que você está fazendo? Mas como é que você vai questionar? O pai decidiu. Não tem como você questionar o que o pai decide. Amados, tudo isso tem a ver com tudo que eu vou falar aqui de Paulo, tá? Isso aqui tem tudo a ver com Paulo. E aí o que aconteceu? Você sabe a história. Eles tiveram que dar um jeito, eles tinham que sumir com José. E aí então eles não quiseram matar, um teve dó, jogaram no poço, aquela coisa toda. Só que Deus pega a história de José, leva, você conhece a história, vai para o Egito, aquela situação toda. E José se torna o quê? O vice-faraó. E agora José está governando no Egito. E agora José governando no Egito. E lá em Canaã, Jacó com seus filhos passando fome. Existe fome em Canaã e José está no Egito, governando e com um monte de comida, porque ele armazenou muita comida nos celeiros. Vocês estão comigo? E aí o que acontece? A turma passando fome lá, Jacó fala, vai para o Egito, porque existe comida no Egito. E aí eles vêm. Só que o pai dele esperto, porque já mataram um irmão, fala o seguinte, vão vocês, mas deixa o caçula aqui. Benjamim não vai, Benjamim vai ficar aqui, e vocês vão sozinhos. E quando os irmãos, você conhece a história, estou resumindo, quando José reconhece que é os irmãos, e fala assim para eles, mas me diga uma coisa, vocês falaram que são em 12, mas só estou contando aqui 10. Cadê os outros irmãos? Um dos nossos irmãos morreu. E o outro ficou lá com o nosso pai. E aí você conhece a história. O que José pede? O que José pede? Seguinte, vocês voltam, vocês estão... Aí faz aquela coisa toda. Vocês estão me enganando. Vocês estão aprontando para mim. Aí vai lá aquela história toda. Vocês vão ter que voltar para Canaã. E o que José pediu? O que José pediu? Pediu Benjamim. Eu quero que vocês tragam Benjamim para mim.
Lógico, aqui o contexto da história, porque José era o irmão dele, filho da mesma mãe, ele queria rever o irmão. Mas eu estou falando do aspecto profético. Escute isso aqui agora. José é um tipo de Jesus. José é uma figura de Jesus. É uma figura de Jesus, onde os irmãos vêm se dobrar diante de Jesus. Só que existe um dos irmãos de Jesus que ele tem uma importância interessante, ele tem um papel profético na igreja, no reino de Deus, muito interessante, que é o Benjamim. Então, José é um tipo de Jesus, ele fala o seguinte: ei, se vocês querem viver comigo, traga para mim Benjamim. Por quê? Porque Benjamim significa o filho da mão direita, significa aquele que vai me auxiliar no trono. E eu sou rei, e se eu sou rei, eu preciso de uma pessoa da mão direita, eu preciso de uma pessoa de confiança. Todo rei precisa de um grande homem de confiança do seu lado. E a tribo de Benjamim possui esse chamado. A tribo de Benjamim nasceu para ser o auxiliar de confiança. Meu Deus, meu Deus. Isso significa Benjamim. E aí você vai ver na história, Benjamim então vem com José. Vem encontrar, daí o Jacó não queria, mas daí deixa. Aí Benjamim vem, e quando José vê Benjamim, se emociona. E aí ele manda fazer um grande jantar. E aí coloca os irmãos sentados na ordem de nascimento. E aí Benjamim era o último. Só que como era uma mesa quadrada assim, Benjamim devia estar sentado do lado direito de José. Só que lógico, ele não se revelou ali. Mas aí ele vai dar comida para cada um deles. E ele vai dar uma porção de comida para cada um dos irmãos. Quando chega na vez de Benjamim, sabe o que acontece? Ele dá 5 vezes mais para Benjamim. O que significa isso? O que Jesus dá para a igreja? Jesus, subindo ao alto, deu dons aos homens. Um para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios, 5 porções. Para que a mão direita precisa de 5 porções? Para me ajudar. Jesus diz: eu preciso de alguém que me ajude. Esse alguém que me ajude é a igreja do Senhor. E eu vou dar a porção 5 vezes maior para aquele que se assenta na minha mão direita. Amados, olha que coisa tremenda. E aí você vai ver na história de Benjamim, lá para frente, depois da história de José, quando eles estão ali, Josué está entrando em Canaã, e Judá precisa conquistar sua terra. O único irmão que diz para Judá, eu vou ajudar você. Benjamim auxilia Judá a conquistar a terra dele. Quando Salomão surge, e depois de Salomão, surge o reino de Salomão, vem o filho de Salomão, divide o reino de Salomão em 2 pedaços. E aí você vai ver 10 tribos para cima e 2 tribos para baixo. Quem são as 2 tribos que ficaram para baixo? A tribo de Judá e de Benjamim. Judá também é um tipo de Jesus, José é um tipo de Jesus, e Benjamim sempre está do lado de Jesus. E aí o quê? Entenderam esse contexto aqui agora? Agora vamos entrar um pouquinho, voltar lá para o Novo Testamento. Aí nós vamos encontrar Saulo. Amados, a igreja vem, o Espírito Santo vem sobre a igreja, só que antes do Espírito Santo vir sobre a igreja, um dos discípulos traz Jesus, Judas Iscariotes, e agora surge a necessidade, fica um cargo vago. Eles fazem um sorteio,
Ah, não, nós precisamos porque são 12, mas um morreu porque se matou e traiu Jesus, e nós precisamos agora preencher a vaga daquele que está. E eles fazem um sorteio e escolhem Matias. Ok, Matias vem ali, o Espírito Santo desce. Mas passa um tempo. Isso é papo, tá? Isso é a minha opinião. Eu creio que os discípulos, sem esperar o Espírito Santo descer, escolhem um homem. Só que o Espírito Santo vem depois. E o próprio Senhor Jesus aparece para um outro homem. Pessoalmente. Por que pessoalmente? Porque assim como Jesus escolheu os 12 naquela época, escolheu a dedo. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte e escolheu 12 homens. Agora Jesus, um dos homens trai e morre, se mata, e agora precisa escolher outro. Jesus vem de novo sobre a terra, aparece no caminho de Damasco, aparece para um homem chamado Saulo. Por que ele apareceu para um homem chamado Saulo? Ele apareceu para um homem chamado Saulo, eu acredito, por quê? Porque uma das características que esse homem tinha, ele era da tribo de Benjamim, e na tribo de Benjamim está aqueles que eu posso contar. Na tribo de Benjamim, escute o que eu vou falar agora. Na tribo de Benjamim existem pessoas que não pensam em si mesmas, mas eles querem servir o reino. Agora eu vou começar a pregar. Agora que eu estou dando aula, agora eu vou pregar. Na tribo de Benjamim significa pessoas que não vêm para a igreja só para receber cura, pessoas que não vêm para a igreja só para receber bênção, pessoas que não vêm para a igreja só para escutar uma boa mensagem, pessoas que vêm para a igreja para dizer, eis-me aqui, o que eu posso fazer, como que eu posso servir, isso é tribo de Benjamim. É esse tipo de gente que Jesus está procurando. Eu não vou escolher qualquer um. Amados, escute um pouquinho isso. Escute um pouquinho isso. Quem foi o primeiro rei que Deus escolheu? Saul. Saul era da tribo de? Eu preciso de alguém para governar o povo. Então eu vou escolher quem? Eu vou escolher alguém da tribo de Benjamim. Porque na tribo de Benjamim existe gente que serve não pensando em si mesmo, mas pensando no reino. Só que dá errado o negócio. Saul pensa em si mesmo, tem medo do povo e escolhe. Queridos, se Saul não tivesse pisado na bola, sabe aquele cego Bartimeu que gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lembra? O que aquele o cego Bartimeu tinha gritado? Jesus, filho de Saul. Queridos, teria gritado isso. Mas a tribo de Benjamim, de uma certa forma, perdeu esse privilégio por causa do erro de um dos personagens daquela tribo. Mas eu vejo que o amor de Deus e a palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus, a profecia de Deus não cai por terra. E aquilo que Deus colocou através da boca de Jacó, dizendo que Benjamim é o filho da minha mão direita, ou seja, aquele que me servirá sem pensar em si mesmo, mas pensará em mim em primeiro lugar. A mesma unção que veio, a razão pela qual Deus escolheu a tribo de Benjamim para escolher o primeiro rei. Quis honrar aquela tribo. Eles perderam esse privilégio. Mas eu creio no amor de Deus de uma forma tremenda. Deus então lá quando Jesus fala, imagine Jesus no céu. Vamos imaginar Jesus no céu. E agora, Pai, um dos meus discípulos me traiu, e não bastando se trair, ele se matou. E agora eu estou com um cargo vago. Senhor, como que eu vou fazer para colocar um outro para compor os 12 apóstolos? Eu acredito que Deus olhou para Jesus e falou, Jesus, eu tenho uma pessoa. Quem, Senhor? Eu tenho um homem da tribo de Benjamim. Mas, Senhor, ele está perseguindo a igreja. Ele está perseguindo a igreja porque ele é zeloso. Saulo estava matando o povo de Deus, não é porque era endemoniado. Ele estava matando o povo de Deus porque ele temia Deus. Às vezes a gente olha e fala, Saulo era maligno. Saulo era do mal. Queridos, ele sinceramente estava querendo fazer a vontade de Deus. E ao ponto que Jesus chega para ele e fala, Saulo, você está fazendo a coisa, você está perseguindo a pessoa errada, Saulo. Você está perseguindo a mim. Ah, é, Senhor? Desculpa, eu não sabia.
pode perceber que Saulo nem questiona, automaticamente ele pergunta. Quando ele olha para Jesus, olha não, porque ele não conseguiu ver porque estava cego. Mas enquanto ele encontra a voz de Jesus, aquele poder todo, e ele escuta: você está me perseguindo, Saulo? Senhor, eu não sabia. A próxima pergunta de Saulo: o que o Senhor quer que eu faça? Segunda pergunta de Saulo: o que o Senhor quer que eu faça? Saulo, volte para Damasco. Lá você vai encontrar um homem chamado Ananias. Ele vai orar por você, vai recobrar, vai devolver a vista para você. E agora, faça o que ele te orientar. Sim, Senhor. E a Bíblia diz que ele foi para Damasco, ficou não sei quantos dias sem comer. Ele ficou esperando o que agora aquele que está sentado no trono pediu. Eu estou aqui para servi-lo. Ananias vem e ele se batiza. E aí o texto que nós lemos hoje: batize, lava os teus pecados e siga o Evangelho. Automaticamente Saulo então começa a servir a igreja de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Amados, isso é Saulo. Eu nem falei de Paulo ainda, estou falando de Saulo. Eu só estou falando de Saulo até agora, eu não falei de Paulo. Saulo é tudo essa história que eu falei. Existe essa palavra profética e eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que a mesma unção da tribo de Benjamim também está na sua vida. Ou seja, quando Deus olha para um homem como aqui, o casal, pastor Isaú, pastor Zilneto, quando eles olham para eles, ele está pensando: eu preciso colocar pessoas do lado deles. E pessoas que não estão aqui porque ele vai me dar um cargo, porque ele vai me fazer favor, porque ele vai me orar por mim, tem uma unção tremenda. Eu estou aqui, pastor, o que o senhor precisa? Lembra Isaías? Isaías é arrebatado, levado ao trono de Deus. E aí ele está lá no trono de Deus, e ele então ouve um suspiro de Deus. Deus diz assim: quem irá por nós? Olha que pergunta que Deus faz lá no trono. Quem irá por nós? Isaías está ouvindo. Isaías se levanta: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, é esse tipo de gente. E eu quero profetizar: você é esse tipo de gente. Eu quero dizer algo para você, queridos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, não venha para a igreja para buscar as demais coisas. Venha para a igreja para buscar o reino de Deus, e deixe que as demais coisas Ele acrescente. Queridos, a tribo de Benjamim é um tipo de gente, é um tipo de unção, de pessoas que não vêm em primeiro lugar para buscar favor, mas vêm em primeiro lugar para servir ao Senhor. Eles são abençoados, eles são favorecidos por Deus, e agora a única coisa que ele tem no coração é agradecer e servir. Qual é a característica que eu estou colocando aqui? Pessoas que servem. Por isso que eu falei hoje aqui no começo: você foi chamado para escrever uma história. E que história é essa que você veio para ser chamado? Uma história de um grande nome? Uma história de um grande cantor? Uma história de um grande pregador? A história de um grande empresário? Não, você veio na terra para escrever a história de um grande servo. Queridos, tudo que Deus te dá é para você servir. Eu vou falar de novo: tudo que Deus te dá é para você servir. Eu vou falar de novo: tudo que Deus te dá é para você servir. Eu acho que você não entendeu o que eu falei ainda, esse amém está muito fajuto. Tudo que Deus te dá é para você servir. Isso significa seu marido, sua esposa, seus filhos, seu dinheiro, seu tempo, sua saúde, sua inteligência, sua capacidade. Tudo que você tem é para servir. Senhor, eu sempre gosto de falar para os jovens: você quer casar? Os jovens, claro que quer, né? Seguinte, sabe o que significa um casamento abençoado? Sabe o que significa um casamento abençoado? Não é um casamento romântico, necessariamente. Não é um casamento que eles se amam, dois pombinhos apaixonados. Um casamento, do ponto de vista de Deus, um casamento que vale a pena. É um casamento onde esse casal
juntos servem o reino. Você sabia que quando Deus olha para você, casal, Ele já está vendo uma missão? Cadê os homens? Homens. Onde estão os homens? Homens de Deus, cadê os homens? Você que é casado, sabe por que você ganhou essa mulher, essa esposa? Porque ela significa a capacitação de Deus para ajudar você a servir a Deus. Cadê as mulheres? Mulheres, tanto solteiras como casadas, pode ser. Se é solteiro, vai casar. Aleluia, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Você foi colocado nesse matrimônio, nesse relacionamento. E Deus te capacitou para você ajudar este homem que está do seu lado a cumprir o propósito que Deus deu para ele. Significa que você, esposa, serve o seu marido. Serve o seu marido como? Botando chinelinho no pé dele? Fazendo comidinha para ele? Também. Mas principalmente você serve o seu marido, orando por ele, incentivando a ele, bombando ele para que ele sirva a Deus, bombando ele para que ele leia a Bíblia, para que ele ouça o Senhor, para que ele esteja na casa do Senhor, para que você orar por ele, para que ele entenda o chamado dele. Esse é o principal papel do seu como esposa. Seu papel é pegar o seu marido e estar orando por ele. Se o seu maridão está desanimado no reino, espiritualmente, você é a primeira que intercede por ele, que ora por ele, que ministra a vida dele, que lê a Bíblia com ele, que profetiza na vida dele. E você, marido, como sacerdote do lar, é você que traz para a sua casa o propósito. É você que traz para a tua casa. Olha, Deus disse para mim, é como Abraão e Sara. Abraão chega para Sara e fala: mulher, bem, querida, amor, Deus apareceu para mim. Amor, o que ele disse? Ajunta os trem e vamos embora. Estavam lá no bem bom, morando, com a casa tudo pronta. E aí um belo dia Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega as tuas coisas, pega a sua família e vá para outro lugar. E ele chega para a esposa e fala: Deus me revelou um propósito. E como Sara sabia que Abraão era um homem de Deus, sim, Senhor, estou aqui, meu querido, para te ajudar. Quero dizer para você, homem de Deus, eu profetizo isso na sua vida. Deus quer falar com você. Eu estou falando só com o homem agora, tá? Só homem. Homem que está aqui sentado hoje, eu quero dizer algo para você. Deus tem um projeto para você e para a sua família. E se você acha que o projeto de Deus para a tua vida é só ganhar dinheiro, botar comida em casa, botar sustento em casa, também é. Mas o seu projeto é um projeto de Deus, algo no reino de Deus, que você vai botar a sua família para servir junto. Homem de Deus, abra os seus ouvidos. Eu estou aqui profetizando para você, homem de Deus. Abra os teus ouvidos. O Deus quer ter um encontro com você. Eu profetizo que neste ano Deus vai pegar os homens dessa igreja e vai falar com os homens dessa igreja, vai chacoalhar os homens dessa igreja, vai tirar os homens dessa igreja da sonolência, do egoísmo, da sonolência. Vai pegar os homens dessa igreja e fazer homens de verdade. Quando fala homem de verdade, você pensa em gay. Não! Homem de verdade é homem que tem propósito. Homem de verdade é homem que sabe o que Deus quer para a sua família. Eu quero dizer algo para você, homem. Não sei porque, pastor, fica à vontade, posso? Não? Fala, não falo, fala, não falo. Sabe, chega de ter homem banana. Homem que faz o que a mulher quer. Sabe por que homem faz o que a mulher quer? Sabe por que as mulheres muitas vezes mandam em casa? Porque o cargo está vago. O cargo está vago, você abriu mão do seu cargo. E é lógico que ela vai ocupar. Lógico que ela vai se dar mal, mas ela vai ocupar. Que ela vai se estressar, ela vai morrer antes do tempo, ela vai ter câncer de seio, câncer de ovário, câncer disso. Por quê? Porque ela está mandando demais em casa. E não adianta pedir oração para o pastor José hoje, depois não, hein? Porque você está trazendo sobre a sua vida um peso que você não devia ter carregado. E é por isso que você fica doente. E as mulheres ficam mais doentes facilmente do que os homens.
Por quê? Porque emocionalmente elas se abatem mais. Porque muitas vezes elas estão carregando um fardo que os homens deixaram para elas carregar. Isso não tinha nada a ver com Saulo e Paulo, mas é que isso tem um pouquinho a ver com a mensagem, porque é servir. Quero dizer algo para você, homem. Mulher gosta de homem forte. Mulher gosta de homem forte. Que você chega para a mulher e você vai falar assim, querida, não. E ela vai dizer, uau. Dependendo do jeito que você falar não, ela vai te dar um tabefe, ou vai ficar, né? Mas dependendo da forma que você vai dizer não, ela vai se apaixonar por você. Pena que tem criança aqui dentro hoje. Pena que tem criança aqui dentro do palco, da plateia, que senão eu ia falar umas coisas aqui que vocês iam. Em que sentido? Quando um homem diz não, porque ele ouviu Deus. Quando ele diz não, porque sai fora do propósito. Querida, isso que você está falando está fora do propósito de Deus para a nossa vida. Não vamos fazer. Estava conversando com o pastor Isaura aqui antes de entrar, né? Do pastor Pio, né? Estávamos falando de foco. Uma das características que eu vejo muito no nosso pastor Pio, que esteve aqui esses dias, e eu conheço ele há bastante anos, e uma das principais características que eu vejo, que eu admiro muito nele, é que ele é um homem que tem foco. O que significa isso? O que nós conversávamos há 23 anos atrás, nós estamos fazendo. E quando eu converso muito com o Pio, e você chega com ele e fala, pastor, que tal fazer isso, isso, isso? Se tiver fora do propósito, a primeira resposta que ele vai dar, ou ele vai ficar quieto, ou ele vai falar, está chovendo, né? Acho que vai chover hoje. Se você der uma opinião que está fora do propósito, nem adianta tentar conversar com ele. Agora, se você conversa com ele no propósito, o projeto que você traz, a ideia que você traz é dentro do propósito, papi, é de Deus, papi, é isso aí, vamos lá, estamos juntos, é isso aí, eu estou aqui para te ajudar, vai lá, continue, fique firme. E eu quero profetizar sobre a tua vida, homem de Deus. Que você tenha revelação da vontade de Deus na tua vida. Que você olhe para a tua esposa e a tua esposa sinta segurança em você. Escute o que eu vou falar. Chegou a hora das esposas terem segurança nos seus maridos. Encontrar os filhos ter segurança nos seus pais. Por mais que você, pai, chegue para o teu filho e fale uma coisa, o seu filho fique brabinho, faz biquinho, o seu filho vai olhar para você e fala, meu pai sabe o que está fazendo. Na outra hora ele vai entender, o meu pai sabe o que está fazendo, o meu pai sabe o que está fazendo. A filha vai chegar para o pai querendo namorar um cara que não tem nada a ver, aquela tranqueira. E o pai vai falar, não filha, não. Filha, não é isso que Deus tem para a tua vida. E muitas vezes as filhas vão e faz o que quer, não obedece o pai, não respeita o pai. Por quê? Porque o pai nunca foi na vida dele alguém que tinha, na vida dela, alguém que tinha opinião. Pastor, estou arranjando encrenca aqui, depois você arruma. Vocês estão comigo aqui, não? Mas que mensagem para pregar no aniversário da igreja? Sabe por que eu creio nisso? Que eu quero profetizar mais 16 anos de uma igreja vitoriosa, de uma igreja forte, de uma igreja saudável, de uma igreja cheia de autoridade do reino de Deus. Essa é a característica de Benjamim. Eu sirvo. Vai olhar a história de Paulo, vai olhar a história dele. Saulo abriu mão do que ele queria, abriu mão dos seus desejos. Tudo que ele achava que ele devia, ele abriu mão, ele se entregou. Essa é a característica. Amém? Até aqui não? E agora eu vou falar um pouquinho sobre Paulo, daí eu vou encerrar. Paulo significa, sabe o quê? Quem que chama Paulo? Tem algum Paulo aqui? Paulinho, Paulo, Paula. Tem Paulo, Paula. Sabe o que significa Paulo? O pequeno. Paulo significa o pequeno. Queridos, Paulo se transformou no grande apóstolo de Jesus. Paulo chega e fala assim, conheço um homem que fora do corpo, no corpo não sei,
foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu e viu coisas que é impossível de se falar ao ser humano. De um homem como esse eu me gloriarei. Um homem que já sofreu, foi arrebatado. Um homem que foi chicoteado, foi dado como morto e ressuscitou. Um homem que levou não sei quantas chicotadas. Um homem que pregou para todo o Evangelho. Pregou o Evangelho para toda a antiga Europa, Ásia. E aí Paulo chega e fala, eu conheço um homem assim. Só que para esse homem foi dado um espinho na carne. Para esse homem foi dado um espinho na carne, o qual eu orei a Deus pedindo que Deus tirasse. Por 3 vezes eu orei a Deus pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne. E eu disse, Deus, por favor, tire de mim isso, Senhor. E a resposta divina foi qual? A tua graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você é fraco, eu sou forte. O que significa Paulo? Por que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo? Significa o seguinte, eu vou fazer algo tão grande na tua vida, que isso não vai tornar você orgulhoso, metido, arrogante, e você vai saber que tudo aquilo que eu levar você para fazer, você vai dizer toda a honra e toda a glória ao Senhor. Qual é a característica de Paulo, que Deus colocou na vida desse homem, que Deus coloca sobre a igreja? Deus está dizendo algo tremendo para você. Você tem uma característica de ser a pessoa que vai conhecer os mistérios de Deus. Deus vai revelar coisas para vocês que você nunca jamais viu. Eu estou profetizando isso na sua vida. Deus quer revelar coisas para você que você jamais viu. Deus quer usar você para pregar coisas que nunca ninguém pregou. Deus quer usar você para ver coisas que nunca ninguém viu. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Deus quer fazer do seu casamento um grande casamento, daqueles que as pessoas vão olhar para aquele casamento e vão dizer, uau, o que é isso? Que coisa tremenda! E Deus vai começar a dar para você sinais. Deus vai começar a dar para você grandes experiências. E as pessoas vão seguir você. As pessoas vão querer ouvir você. As pessoas vão correr atrás de você. As pessoas vão querer copiar você. As pessoas vão querer endeusar você. E você vai dizer, não, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Paulo significa aquele que nunca se gloria, aquele que se permanece, apesar de toda a grandeza do ministério, ele é pequeno. Uma pessoa que tinha tudo. Amados, eu não sei você, eu já vi coisas por aí, sabe? Você vê alguns pastores que quase são intocáveis. Quase são intocáveis, quase semideuses, cantores, pessoas que você chega, você não consegue nem chegar perto. Uma arrogância, uma petulância, uma soberba em cima de algo que eles receberam de graça de Deus. Por isso a Bíblia diz, o que de graça recebestes, de graça dai. Seja qual for a habilidade que Deus deu para você, isso é fruto da graça de Deus. Se você é um grande empresário, isso é fruto da graça de Deus. Se você ora e os milagres acontecem, isso é fruto da graça de Deus. Isso não tem nada a ver com a minha habilidade, isso não tem nada a ver com a minha capacidade, isso é fruto da misericórdia, da graça de Deus. Você ao mesmo tempo que usufrui da graça, e de texto ali, herdeiros da justiça, ao mesmo tempo que você usufrui de toda a herança, se torna herdeiro de todas as coisas, mas ao mesmo tempo você entende que se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, isso não aconteceria com você. E você reconhece que é o amor de Deus pela tua vida. A palavra de Deus diz assim, Deus dá graça aos... Conhece esse texto? Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quem Deus gosta de se relacionar com? Humildes. Quem que é humildes? Os Paulos. Quem são os humildes? Os Paulos. Quem são aqueles que você pode contar quando você precisa de alguma coisa? Os Paulos.
Quando a igreja precisa de algo, quem que vai ser os primeiros a chegar aqui na igreja? Quantos aqui já falaram isso? Eu falo isso na minha igreja, aqui não deve ser diferente. Quando você pede uma coisa para a igreja, vamos reformar, vamos pintar, geralmente aquela frase, não aparece os mesmos? Os mesmos é os que vêm ajudar? Quem são esses mesmos? Os Paulos. E quem são geralmente os que não vêm? Quem não está trabalhando, tem algum a fazer muitas vezes, mas muitas vezes os que não vêm são aqueles que ainda não entenderam que estão aqui para servir. Puxa, mas eu não vim porque... Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa eu dar uma dica para vocês. Pegar aqui. O seu nome? Nilson. Edenilson. Chego para o Edenilson e falo, Edenilson, nós vamos ter um trabalho aqui na igreja e tal, e eu gostaria muito da sua ajuda, Edenilson. Lá no sábado, bem? Pode ser? Aí chega no dia, cadê o Edenilson? Não veio. Aí o Edenilson, poxa, Edenilson, não veio, Edenilson. Aí outro dia, pô, Edenilson, estava esperando você aqui, cara, o que aconteceu? Ah, pastor, sabe o que acontece? Quebrou lá um cano da minha casa, eu tive que consertar o cano que estava vazando, coisa e tal. E conta uma outra situação, que realmente é verdade. A pergunta é, a falta do Edenilson no dia justificou? Ele tinha um problema de fato. A falta dele aqui justificou? Está justificada a falta? Sim ou não? Sim, ele não faltou por preguiça, ele não faltou por relaxo, ele faltou por uma causa justa, sim ou não? Justifica a falta dele? Todo mundo concorda que é sim? Sim. Agora, corrige o prejuízo dele não estar aqui? Escute o que eu estou dizendo. Nem tudo que justifica corrige o prejuízo. Pode até ter justificado a falta do Edenilson, mas ele fez falta aqui. E alguém teve que trabalhar mais porque ele não estava. E existe muita gente que está acostumada a justificar e dar desculpas para as coisas que você não consegue fazer ou não fez. Justifica? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Corrige o prejuízo? E eu quero dar uma dica para a igreja. Não se acostume com justificativas. Todo mundo tem uma justificativa, não tem? Porque na vida cristã, eu vou falar para vocês, ou vocês ouvem ou não ouvem. Pastor, corrija se eu estiver errado. Fique à vontade, por favor, pode falar. A vida cristã não é feita de sacrifício? Quantas vezes você deixa coisas importantes que você deveria estar fazendo, e você diz, não, mas a igreja, mas isso, meu irmão está precisando, o projeto está precisando, aquele projeto que Deus me deu está precisando, e você então se sacrifica. Quantas vezes nós deixamos nossos filhos em casa, quantas vezes nós deixamos coisas em casa, porque nós amamos a igreja, amamos as pessoas, amamos o projeto que Deus nos deu. Amados, porque se a gente esperar, está tudo bem para poder fazer alguma coisa, você não vai fazer nada na sua vida. E não somente no reino você vai ficar atrasado, mas naquilo que Deus quer te dar, você vai ficar atrasado. Amém? Vocês estão, querido, por favor, eu não quero dar bronca, que eu não estou dando bronca. Amados, aqui eu estou falando para a sua própria vida. Às vezes eu estou na igreja, e algumas pessoas vêm, pastor, está tudo errado na minha vida, meu emprego não vai para frente, meu negócio não vai para frente, meu casamento não vai para frente. Mas só do jeito que você lida com a tua vida, eu já sei por que não vai para frente. Nós precisamos. E é por isso que Paulo era um cara odiado. Paulo era um cara perseguido. Paulo era um cara que deixava todo mundo desconfortável. Quantos já foram na escola? Todo mundo, a turma inteira resolveu matar a aula, mas um resolveu assistir. Lembra disso, não? Todo mundo resolveu matar a aula, um resolveu assistir. O que aquele que assistiu a aula fez com os outros? Condenou os outros, né? Os Paulos geralmente condenam os outros, porque todo mundo, não veio, mas um cara veio. Não, eu vim. Por isso que Paulo apanhou, por isso que Paulo quase foi dado como morto. Por isso que Paulo foi um cara de poucos amigos.
Eu não sei se é muito agradável o que eu estou pregando, mas eu quero declarar algo sobre a sua vida. Deus quer colocar essa marca na tua vida. A marca de uma pessoa que não mede sacrifícios para fazer as coisas. Uma pessoa que faz as coisas com coragem, com determinação. Um tipo de gente que ama Jesus acima de qualquer coisa. Um tipo de gente que ama Jesus e custe o que custar. Se mesmo tiver que abrir mão da sua vida, abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua comida, abrir mão de coisas que você tem. São os Paulos. Então eu profetizo isso sobre essa igreja. Que vocês sejam uma igreja dos Pedros, mas sejam uma igreja dos Paulos. E eu vou dizer algo para você, tanto um como o outro. A história deles está sendo contada até hoje, estou pregando sobre eles. Eu quero declarar sobre a tua vida, que a sua história não é só os seus parentes que vão contar. A sua história, os parentes dos teus parentes, dos teus parentes, dos seus parentes vão contar a sua história. Você vai deixar uma marca na vida. Você não é uma pessoa que vai passar desapercebida. Uma pessoa que os teus bisnetos nem sabem o seu nome. Quem aqui sabe o nome do seu bisavô? Quantos sabe o nome do bisavô? Levanta a mão. Quantos sabe o nome do trisavô? Do tatataravô? Você nem sabe quem é. Perceba que eu e você nem sabemos quem é o nome do nosso tatataravô. Sabe por quê? Porque ele não significa nada para nós. Mas se o seu tatataravô fosse um personagem importante, você sabia, sabe quem que é meu tatataravô? É o fulano. Sabe por quê? Porque daí você ia lembrar, puxa, esse cara foi um cara importante na história, então ele é meu tatataravô. Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus abençoaria a tua geração até a 4ª geração no mínimo. Que as pessoas vão dizer, o meu tataravô, eu quero profetizar isso na sua vida. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Uma igreja forte, uma igreja ousada, uma igreja corajosa, uma igreja audaciosa, uma igreja poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus, Ele é digno. Feche os teus olhos. Meu Deus, eu quero declarar, Senhor, que, Senhor, se o Senhor precisa de pessoas para fazer algo especial nessa geração, se o Senhor precisa de pessoas para fazer algo especial nessa cidade, nessa região, ou mesmo até fora dessa região, em outros lugares, Senhor, eu quero declarar, aqui estão os benjamitas. Aqui estão, Senhor, os Pedros, aqui estão os Paulos. Aqui estão, Senhor, as pessoas que vão fazer coisas, Senhor, além do que conseguem, além do que sabem. Pessoas que se pode contar. Pessoas que se pode esperar algo delas. Eu quero declarar que cada irmão, cada irmã nessa igreja, Senhor, será e já é, muitos já são, já tem sido tido esse testemunho. Mas eu quero declarar, Senhor, que essa marca será cada vez mais profunda nessa igreja. Eu quero profetizar, pastor Isaor, essa igreja a partir desse aniversário, ela será chamada para grandes projetos. Muitas vezes o governo, empresas vão chamar essa igreja, porque elas vão olhar entre outras igrejas, vão dizer, ali está uma igreja que nós podemos contar. Muitas pessoas vão vir oferecer coisas para a igreja. O Espírito Santo está me dizendo que empresas, pessoas vão chegar para essa igreja e vão dizer, eu gostaria de ofertar, eu gostaria de ajudar, eu gostaria de trazer um recurso, porque essa igreja é o tipo de igreja que quando pega algo para fazer, faz. E elas fazem não porque querem crescer, ser a maior igreja da cidade, mas porque elas querem servir o povo. Eu profetizo isso nessa igreja, pastor. Pastor, se prepare para receber aqui pessoas, para convidá-los. Olha, eu quero ajudar esse projeto. Eu quero chamá-los para vocês nos ajudarem nos nossos projetos.
eu consigo enxergar reuniões nas esferas de governo dessa cidade, seja municipal, seja estadual, seja federal, pessoas em salas de reuniões, e eles vão estar procurando quem eles podem convidar para ajudar, e o nome dessa igreja será lembrado. Mas eu quero acrescentar, o nome de membros dessa igreja serão lembrados. Eu quero profetizar que vocês serão convidados para fazer parte de histórias, de projetos e empresas. No meio de muitos funcionários, de muitos voluntários, empresários, os membros dessa igreja serão selecionados, serão convidados, porque a marca de Benjamim, a marca de Saulo está na vida de vocês. Aquela marca que estava também ali, como José, que aqueles patrões de José podiam contar com ele, porque sabia que ele fazia o que ele fazia bem feito. E assim como José convidou Benjamim para estar do lado dele, para ajudá-lo, para estar do lado, eu quero declarar: pessoas importantes vão convidar vocês. Eu falo isso sobre esta igreja, mas eu falo isso sobre a tua vida em particular. Eu declaro a partir deste ano, um ano de grandes oportunidades chegando, um ano de grandes oportunidades acontecendo na vida pessoal de cada pessoa. Pessoas vão dizer para alguns aqui: eu estava procurando um parceiro, eu estava procurando alguém e me veio o seu nome. Eu quero declarar: existe uma marca invisível na tua vida, mas muitas pessoas vão enxergar essa marca. Eu quero profetizar sobre a vida dos jovens dessa igreja. Quando você estiver no meio acadêmico, quando você estiver entrando nas primeiras áreas da educação, professores, pessoas vão escolher alunos aqui dessa igreja para fazerem projetos. Eu quero ser o orientador da sua monografia, eu quero ser o orientador do seu TCC. Você vai conhecer pessoas que vão abrir portas para vocês. E as pessoas vão dizer: eu não sei necessariamente por que eu estou te convidando, mas eu vejo em você algo, eu enxergo em você algo. O Senhor está dizendo isso para você. Receba isso, é uma profecia. Receba isso, é uma marca que Deus está colocando aqui nessa igreja. Pastor Isaú, escute o que eu vou dizer para o senhor. O Espírito Santo está me dizendo que existe um homem que possui muito dinheiro, e em algum momento da história deste homem, Deus vai tocar no coração dele, para ele ofertar na vida de uma igreja, para que essa igreja compre um lugar. E eu quero liberar essa palavra, e este homem vai lembrar dessa igreja e do Senhor. E você vai receber um telefonema, e esse homem vai dizer: pastor Isaú, Deus colocou no meu coração o desejo de trazer uma oferta para comprar um terreno, construir algo, e me veio o seu nome. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida do Senhor e dessa igreja. Pai, eu libero isso em nome de Jesus. Que seja assim, que aconteça isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os olhos de vocês, por gentileza. Eu quero encerrar ainda, mas eu quero fazer algo. Peço que a igreja feche os olhos, esteja orando. Apenas escute o que eu vou ler agora. O que era desde o princípio, e o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão, a comunhão dessa igreja, é com o Pai, com o Filho, o seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje pela primeira vez. Eu peço que a igreja esteja orando, com os olhos fechados. Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje pela primeira, segunda ou mais vezes. Esse texto, ele fala algo, e eu quero usar essas palavras em nome dessa igreja. Nós
dessa igreja, eu e nós aqui dessa igreja, os membros dessa igreja, nós temos experimentado a graça de Deus. Nós temos experimentado que de fato Deus existe, e que Ele existe e Ele nos abençoa. Nós temos experimentado as bênçãos de Deus. Nós temos experimentado uma alegria sem limite. Nós temos experimentado, e essa igreja em particular tem experimentado muitos sinais de Deus, sinais de curas, de milagres, de maravilhas, libertações, vitórias contra as trevas. Nós temos experimentado, os nossos olhos têm visto milagres. Nós temos de fato conhecido que Deus, através de Jesus Cristo, Ele faz um milagre na vida do ser humano. Nós somos testemunhas disso. Eu poderia chamar aqui várias pessoas para falar a respeito do que tem sido Jesus na vida delas, e você encontraria testemunhos de casamentos restaurados, testemunhos de curas, de milagres, testemunhas de alegria, pessoas com depressão que receberam alegria. Nós poderíamos contar vários testemunhos, eu sei que um dia você vai ouvir, mas eu quero que você ouça, visitante, querido visitante, que nos honrou com a sua presença. Nós temos experimentado isso, e o nosso convite é: nós queremos que você também experimente. Nós queremos que você também tenha a experiência que nós temos tido, a experiência com Jesus. E por isso eu quero fazer um convite muito especial, que é o mesmo convite que eu li aqui nesse texto. Aquilo que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão, além de ser conosco mesmo, entre nós, mas a nossa comunhão é com Deus e com Jesus. E o nosso convite é que você experimente o que nós estamos experimentando. E o que estamos experimentando é vida eterna, é Jesus Cristo. Pastor, como é que eu faço para experimentar isso? Você precisa ter um ato de fé. Você precisa apenas crer. Se você crê, você deu o primeiro passo para você começar a experimentar todo o amor de Deus, toda a graça de Deus e a vida eterna. Você só precisa ter um ato de fé. E eu gostaria de convidar você a ter esse ato de fé. Que ato de fé é esse, pastor? O ato de fé é que você faça uma oração, entregando a sua vida a Jesus, uma oração convidando a Jesus a entrar no seu coração e fazer morada no seu coração. Se você quer orar comigo, se você quer colocar fé nisso que eu acabei de falar, e você quer ter esse ato, que é essa oração, entregando a sua vida a Jesus, eu peço uma gentileza: levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Onde está você? Ali, os jovens, as crianças ali. Onde está você? Ali também atrás, já vi a sua mão, pode abaixar a sua mão, já vi. Mais alguém quer levantar a sua mão para Jesus? Faça um sinal alto para Jesus. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para Jesus. Aonde está você? Levante sua mão, você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer convidar Jesus para entrar na sua vida. Onde está a pessoa? Você que não levantou a mão ainda, levante a sua mão. Eu sei que nessa hora a mão fica pesada, a mão fica difícil, mas eu quero declarar que você está livre para esse momento. Aonde está você? Levante suas mãos para Jesus. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Levante a sua mão, não deixe passar essa oportunidade. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser qualquer idade. Levante a sua mão para Jesus. Aonde está você? Só existe uma pessoa que não quer que você levante a mão. O nome dela é diabo, Satanás. Porque ele sabe que se você levantar a sua mão, ele vai estar tendo uma grande derrota, e ele não quer que você experimente a bênção de Deus. Por isso, meu irmão, vença ele levantando a sua mão. Pastor, eu não sei, eu tenho dúvida se eu devo ou não devo levantar a mão. Se você tem dúvida se deve ou não deve levantar a mão, é porque você precisa levantar a mão. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que frequentar essa igreja? Não, você não tem que frequentar essa igreja. Eu não estou dizendo de frequentar a igreja, eu estou falando de frequentar o céu. A igreja que você vai frequentar, Jesus vai mostrar para você qual é. Claro que se você quiser ficar com essa igreja, tenho certeza que você vai ser bem recebido. Mas não é essa a pergunta agora. A pergunta é frequentar o céu, frequentar a vida eterna. Então não é frequentar essa igreja local, porque não é a igreja que salva, é Jesus que salva. Por isso o convite é: entregue a sua vida para Jesus. Aonde está você? Levante a sua mão para Ele. Ah, pastor, eu já fiz isso uma vez e não deu muito certo, e eu até desisti. Se esse é o teu caso e você quer reconciliar com Ele, quer voltar a caminhar, dar uma nova chance para Jesus, levante a sua mão. Onde está você? Levante a sua mão, você que não levantou ainda. Levante a mão, por gentileza, levante. Em nome de Jesus, você está livre para isso. Levante a sua mão para Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Eu peço a gentileza, aqueles que levantaram as mãos, vem aqui à frente, chamar o pastor aqui. Vem aqui à frente, você que levantou a mão, você que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Queremos orar com você. Venha, tem um jovem aqui vindo, por favor, vamos receber ele aqui, pastor. Aqui o jovem. Mais alguém, sai do seu lugar, vem à frente. Deixa eu chegar perto aqui. Isso. Que bom que você está aqui. Fica aqui um pouquinho. Fica aqui comigo. Fica aqui de frente para mim. Mais alguém, vem aqui na frente. Corra aqui, existe mais alguém? Mais alguém quer vir aqui com ele? Eu tenho certeza que existe mais gente. Tem alguém aí? Venha correndo. Venha entregar sua vida a Jesus. Algo vai acontecer na sua vida tremendo, maravilhoso. Venha. Amém? Glória a Deus. Quero pedir a você que vem aqui à frente. Eu vou falar, eu peço que você repita uma oração. O que você está fazendo hoje, a Bíblia diz que aquilo que você está fazendo aqui na frente parece constrangedora, talvez um pouco envergonhador, mas eu quero dizer algo para você. Jesus está em pé agora, recebendo você. Jesus está em pé agora, recebendo você. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama você. Jesus está querendo entrar na sua vida e mudar toda a tua história, mudar todo o seu passado e começar algo totalmente novo. Então repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios, todas as suas obras. Eu recebo o sangue de Jesus para me perdoar e me purificar de todo pecado. Eu recebo também o Espírito Santo para me guiar a partir de hoje a toda a verdade. Obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Vamos dizer para ele: nós amamos você, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Receba um abraço do pastor. Glória a Deus, que coisa linda, né? Pai querido, eu quero abençoar mais uma vez o meu povo. Quero abençoar essa igreja nesses 16 anos. Eu quero abençoar, Senhor, a sua casa. Eu quero abençoar o seu lar. Eu quero abençoar as suas finanças. Eu quero abençoar o seu casamento. Eu quero abençoar a sua família, os seus filhos. Eu quero abençoar, Senhor, nessa hora, Senhor, esse mês de abril e os próximos meses deste ano. Eu quero declarar um ano de abundância, um ano de surpresas agradáveis. Eu quero liberar sobre a sua vida um ano de milagres extraordinários. Eu quero liberar sobre a sua vida também um ano onde você vai trazer muita gente para Jesus, aonde você vai influenciar muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. Eu quero liberar paz sobre você. Eu quero liberar saúde sobre o seu corpo. Eu quero liberar sabedoria nas suas decisões, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Graça e paz, querido. Estenda as mãos aqui, vamos estar abençoando a vida do pastor Fábio, o seu ministério e aonde que o Senhor vai levar ele em muitos lugares. Vamos agradecer pela vida dele, estará retornando amanhã. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, pela vida do teu filho, por o Senhor ter trazido ele aqui neste lugar, ó Pai, como instrumento de bênção para falar com a tua noiva. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque estava na tua agenda. E nós, como igreja, nós o abençoamos, o teu filho, ó Pai. Pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua cobertura, a tua graça, e que o Senhor usa ele poderosamente aonde que o Senhor vai levá-lo, Deus. E tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós nessa igreja, de unção, de poder, de manifestação das evidências do teu Espírito, dos sinais, das maravilhas, da palavra de conhecimento, palavra profética, de sabedoria, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem liberado do trono do Senhor sobre essa igreja e sobre nossas vidas.
Pai, eu quero que o Senhor transfira ele ao seu ministério, Pai, e que o Senhor use ele muito mais que o Senhor tem nos usado aqui, ó Deus. E aonde que ele estiver, ó Pai, que o nome do Senhor seja glorificado. Reveste com toda sabedoria e graça, e que ele possa falar cada dia mais com ousadia, com intrepidez, e na virtude e na direção do teu Espírito. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas, um abraço do seu irmão, que Deus abençoe. Obrigado.